Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos continuar a falar sobre a manipulação de arquivos e nós vamos focar, na criação, na gravação e na leitura de arquivos do tipo binário. Muitos tipos de arquivo armazenam dados de forma binária. Então, por exemplo, um arquivo de música, um arquivo de vídeo, o armazenamento de todas as informações são binárias. E nesse formato binário, os dados não ficam legíveis para a gente, ser humano. Então, se você tentar abrir um arquivo desse, por exemplo, no editor de texto, você não vai ter grandes informações nele. Eles são úteis para serem executados com um determinado tipo de ação. Por exemplo, escutar uma música, ver um vídeo. E para a gente manipular esse tipo de arquivo em Java, a gente tem duas classes principais. Nós vamos ter uma classe, que chama File Output Stream. Esta é uma classe que realmente grava os dados, no formato binário. Então, o termo output, representa o que? Uma saída. Então, a gente vai ter um movimento de gravação de bytes. Você tem que informar para essa classe um objeto do tipo file ou mesmo um caminho, de onde que esse arquivo vai estar. O problema desse objeto é que ele precisaria dos dados já no formato binário. E geralmente dentro dos nossos algoritmos, os nossos dados estão armazenados em variáveis ou em estruturas de dados. Então a gente vai precisar converter esses dados, para o formato binário para ele ser realmente gravado nesse formato. E quem faz isso é o objeto Data Output Stream. Esse objeto, então, ele vai conseguir converter os nossas variáveis, os nossos tipos de dados, num tipo binário. E esse objeto ele recebe como parâmetro, como entrada, justamente um objeto do tipo FileOutput. Bom, eu acho que o melhor jeito para a gente entender como que esses dois objetos trabalham, é praticando. Então vamos para o NetBeans. Como de costume, eu já criei um projeto, criei uma classe que eu dei o nome de principal, porque ela contém o método main, e já criei um objeto scanner, que vai ser responsável pela leitura dos dados do teclado. Lembrando que quando a gente trabalha com arquivos, a gente tem que fazer o tratamento de exceção, que no caso aqui eu fiz o tratamento mais genérico possível, então eu coloquei em throws IOExceptions, e eu tive que importar, todas as classes do pacote Java I/O aqui em cima. Fazendo isso, eu estou apto para trabalhar com os dois objetos que nós vamos aprender. A ideia aqui é criar um arquivo que vai armazenar dados pessoais de uma pessoa. Então, nós vamos entrar com algumas informações aqui fictícias, onde que a gente vai pedir o nome do usuário. Para isso, a gente vai ter que ter uma variável, nome, e vamos fazer a leitura do teclado. Next. Vou fazer essa ideia por um tipo char, onde que eu vou pegar o sexo da pessoa. Pode ser as letras M ou F. Então, para isso, eu vou criar uma variável do tipo char. Eu vou chamar de sexo. Nós vamos usar um artifício aqui de leitura de apenas um caractere. Então, eu vou converter apenas um caractere para o tipo char. Então, isso aqui faz a conversão para o tipo char. Então, eu vou usar o entrada, .in, .read. Isso aqui vai me dar, na verdade não é a entrada, é o system.in.read. Isso aqui vai me dar um caractere digitado, uma letra digitada no teclado. Bom, eu vou pegar também a idade da pessoa.
Para isso, nós vamos ter uma variável do tipo int. Vai ser uma entrada, ponto, next int. E por último, o salário. Por que eu escolhi esses dados? Porque eu quis, né, pegar vários tipos de dados para a gente ver como que nós vamos salvar isso no formato binário. Então, salário. E vamos ter uma variável aqui do tipo double. Ok, bom, não é teclado, é entrada. Até aqui, nenhuma novidade. Criamos um scanner, né? Temos aqui 4 variáveis de tipos diferentes. E a ideia agora é armazenar essas 4 informações em um arquivo do tipo binário. Como foi dito no slide anterior, a gente vai precisar de um objeto chamado FileOutputStream. Esse objeto, eu vou dar o nome dele de arquivo. A gente poderia dar qualquer tipo de nome, né? Ele recebe, vamos usar a palavrinha new. Ele recebe alguns parâmetros. Por exemplo, né, como foi dito no slide, eu posso passar um objeto tipo file ou eu posso passar um caminho, né? E a gente pode usar aquele caminho que a gente estava usando aqui no curso. Curso.testes. Eu vou dar o nome de cadastro.dat. Né? Dat aqui é uma extensão de dados. Né? Então, geralmente a gente usa esse tipo de extensão para arquivos binários. Bom, este objeto arquivo vai ser o responsável por gravar o dado no formato binário. Aqui tem uma pequena mensagem de erro, porque eu esqueci o ponto e vírgula, e eu esqueci, né, de colocar uma outra barra aqui. Agora, eu vou criar um outro objeto, né, que consegue converter os dados de tipos primitivos para o dado binário, que é o data output stream. Podemos dar o nome dele de gravador, por exemplo. Né? E esse gravador, ele recebe como parâmetro justamente o objeto arquivo. Então, né, vamos repetir o tipo de dados dele aqui. Ó. E ele repete aqui o arquivo, o objeto que representa o arquivo binário. Pronto, feito isso, o gravador já é capaz de salvar as informações no formato binário. A gente consegue escrever nele. E como que a gente faz isso? A gente faz isso de uma forma muito simples. Nós vamos usar o gravador. E existe um método aqui, .write. Né? E write é justamente a tradução do verbo, né, escrever. E eu vou escolher um método em que eu quero, né, justamente o tipo de dados que eu tenho para escrever. Então, se eu tenho um booleano, eu vou usar o write boolean. Se eu tenho um double, eu vou usar o write double. Né? Então, o que a gente vai fazer é, por exemplo, usar o write para char, né? E vamos começar da ordem de string. No caso, a string, a gente vai usar write UTF, né? Que é um padrão em que reconhece acentos, né? Ser cedilha, então para a gente é mais ideal. Então eu vou usar write UTF para escrever exatamente o nome. Eu vou fazer a mesma coisa para escrever o sexo da pessoa, que é o char, né? Então a gente vai dar o nome, a variável lá que a gente tem é o sexo. Eu vou escrever a idade, né? Então a idade ela é inteira, então é write int idade. E por último, nós vamos gravar o salário, né? Que é o write double. Pronto. Toda vez que a gente trabalha com arquivos, a gente tem que fechar esse arquivo. Então eu vou fazer um gravador.close. Né? Isso aqui a gente
diz, né, para o sistema operacional que a gente está liberando o arquivo. Então, se outras pessoas ou outros processos quiserem acessar esse arquivo, a gente não vai ter problemas, né, de acesso simultâneo. Feito isso, eu vou executar o programa. Como a gente não colocou mensagem nenhuma, né, a gente vai entrar com os nomes, né, com os dados. Então, Bruno, masculino, sexo, idade, vamos pôr aí 10 anos, salário R$ 1.200. Enter, né, o sistema foi finalizado com sucesso. Como eu disse, a gente não colocou uma mensagem, né, para finalizar, indicando que o programa foi finalizado. Para a gente ver se realmente deu certo, nós temos que acessar aquela pasta, né, e ver se o arquivo lá foi criado. Ao acessar, né, o Windows Explorer, eu já posso perceber que o arquivo foi salvo aqui, ó, cadastro.dat. Como eu disse, esse tipo de representação, né, a gente não consegue interpretar o que está escrito dele. Ele não é um dado textual, é um dado binário. Se eu tentar abrir esse arquivo, por exemplo, com um bloco de notas ou com um editor de texto qualquer, nesse caso eu vou abrir com o Notepad++, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Bom, consegui abrir com um bloco de notas, vocês podem perceber, ó, que as informações elas não são totalmente legíveis, né? Até consegui ler aqui, ó, a palavra Bruno, né? O M, mas, por exemplo, a idade e o salário da pessoa não estão legíveis, justamente porque o formato de dados é do tipo binário. Eu estou tentando abrir isso num editor de texto, o que não é o correto. Isso é até interessante, né, que de certa forma protege os nossos dados, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir ler esses arquivos binários. Bom, para fazer a leitura, então nós vamos fazer o caminho ao contrário, né? Então, nós vamos usar duas classes, né? Então, nós vamos ter que pegar o arquivo em binário e depois jogar esses arquivos para os nossos tipos primitivos de dados. Então, nós vamos ter também duas classes, né, com nomes muito parecidos. Então, nós vamos ter o file input stream. Então, olha a palavra input, né? Input já significa entrada de dados. Então, o output era a saída dos dados, né, a criação do arquivo, e o input é a entrada dos dados no programa. E mais uma vez, né, essa é a classe que lê os dados binários, né, no arquivo. Então, como entrada também, nós vamos ter um tipo file, né, ou um caminho, né, indicando o nome do arquivo no formato binário. E quem que vai conseguir traduzir esses dados binários para a gente é o data input stream. Então, é ele que vai fazer a tradução para os nossos tipos primitivos de dados. A ideia é parecida, né, com a gravação, a leitura é parecida, só que a gente usa objetos diferentes. Vamos para o NetBeans para a gente testar isso. Bom, eu vou usar a mesma classe que a gente estava usando para criar, né, o arquivo. Eu simplesmente comentei todo o comentário, aproveitei as mesmas variáveis, dei um Ctrl+C e Ctrl+V, né, porque eu vou jogar os resultados nessas variáveis. E o que a gente vai fazer agora é usar os dois objetos que eu apresentei no slide anterior. Então, a gente tem o file input stream para a gente pegar os dados em formato binário, em que a gente vai chamar de arquivo. Vou dar um new nele, de forma muito parecida, né, com o output. File input. Vamos passar o mesmo caminho, né, que a gente passou, porque o arquivo se encontra naquela mesma pasta, ó, C cursos // né, testes /cadastro.dat. Aqui seria interessante, inclusive, utilizar o ponto file, né, para verificar se esse arquivo está realmente inserido lá, está lá naquele diretório. Seria uma verificação importante. Faltou uma barra, né? Vamos colocar uma barra aqui. Ok. Então, um objeto que representa um arquivo no formato binário está criado. E agora nós vamos utilizar aquele data input stream. Vamos chamar de leitor
né? A gente tinha um gravador, né? Vamos ter o leitor aqui, ó. E ele recebe como parâmetro justamente aquele arquivo que a gente acabou de criar na linha de cima. Pronto. Agora é só fazer a leitura. Como que a gente faz a leitura? A leitura é muito simples. Então, nós vamos usar o leitor do arquivo e vamos, em vez de usar o método write para escrever, nós vamos usar o método read, né, que é justamente o verbo ler em inglês. Ó. Então, read UTF, leitor.read char. A idade, nós vamos usar leitor.read int. E por último, leitor.read double. Ok. Com essas informações em mãos, a gente poderia printar elas na tela, por exemplo, né? Então vamos colocar aqui 4 system.out.println e vamos imprimir essas variáveis aqui para ver se a gente conseguiu realmente recuperar as informações do arquivo. Ok, vamos executar o programa. Temos um pequeno erro aqui. Vamos dar uma analisada na mensagem de erro. E o erro é o seguinte, ó, o sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Então, provavelmente, na hora que eu digitei aqui, ó, deve ter algum erro. E o erro, eu acho que é porque o meu diretório chama testes, no plural, né? Então, vamos executar de novo. Coloquei um S ali. E o S do testes, né? Aqui, ó, eu acho que eu tenho que tirar e colocar o curso no singular. Acho que esse é o caminho correto. Executando, pronto, consegui recuperar as informações. Bruno, do sexo masculino, com 10 anos, que ganha R$ 1.200. Olha que interessante. Bom, finalizamos assim, né? Mais uma videoaula. E nessa videoaula a gente aprendeu como gravar um arquivo do tipo data, né? Do tipo binário, e como que a gente lê os dados dele.